Amém, irmãos? Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Agradecer ao nosso pastor pelo convite, estar mais uma vez usando aqui a poderosa palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Está bem alegre, irmãos, mais uma vez. Estava aqui vindo aos domingos, né, sem minha esposa, porque nosso bebê ainda é, digamos assim, recém-nascido e não poderia estar no meio de grande multidão, mas louvo a Deus que está bem, estamos aqui e fico mais fortalecido quando estou com a minha família por completo na casa do Senhor. Amém? Irmãos, os irmãos possam abrir a Bíblia em Oséias, capítulo número 4, para a nossa meditação nesta noite. Fiquei alegre, irmãos, quando adentrei a igreja e o pastor estava lendo João 8, 36, não era assim? Do 30 em diante, e fortaleceu muito meu coração, porque Deus já estava confirmando o que nos viria falar, e eu louvor agora da irmã que fechou. Conhecimento de Deus. Oséias de número capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor. Senhor, eu te entrego minha vida em tuas mãos, Senhor, para que eu possa estar, Senhor, com fruto do teu Espírito Santo, proclamar, Senhor, a palavra não vinda do meu coração, mas aquela que o Senhor já tem preparado para a tua igreja, para que ela possa crescer, fortalecer, multiplicar, frutificar na face dessa terra. Abençoa, Senhor, a minha voz, abençoa o meu conhecimento, Senhor, para que o Senhor possa extrair aquilo, Senhor, de virtude para a tomada igreja, a caminhar e prosseguir e morar no céu. Assim, meu Deus, eu te oro e te agradeço e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Oséias de número capítulo 4, versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na face da terra. Só prevalece a pejura, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Porque isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, até que os peixes do mar serão tirados. O 4. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendam com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e os profetas contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. E o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, como também eu me esquecerei dos teus filhos. Quem está ouvindo, dê uma glória a Deus. Irmãos, eu confesso que nesses últimos dias Deus falado ao meu coração e bradava no meu coração a palavra proximidade com Deus. Brandava no meu coração conhecimento de Deus, intimidade com Deus. E aí, aquele evento que teve no retiro, que o pastor, todo mundo sabe, teve aquela situação da linguiça, e uma coisa bateu na minha mente, ele disse, olha, eu tive um treinamento, eu tive um conhecimento a respeito dessa situação, desse engasgo, e ali salvou a vida dele. Ora, imagine o que nós podemos fazer hoje na face dessa terra, pelo conhecimento das áreas, do conhecimento do homem,
da engenharia, da medicina, da advocacia, da arquitetura. Olha, aquele homem que tem e maneja bem antes esse conhecimento, ele faz sua obra por excelência, ele faz o seu trabalho de uma forma linda, bela, para quê? Para desfrutar daquele conhecimento que Deus deu através do seu empenho, da sua dedicação, da sua busca, da sua fome e sede de buscar aquela profissão, e se matricula em cursos, e se matricula em faculdades, e vem a se formar e exerce a sua profissão de maneira excelente. Eu observo que dentro disso, se nós pararmos para pensar, que quando esse conhecimento é voltado para as coisas de Deus, a obra cada vez mais vai ter com excelência. Nós vamos ver o mover de Deus na minha vida, não somente na área espiritual, porque muitos almejam ler a Bíblia para pegar, muitos almejam ler a Bíblia para sentir o gosto do Espírito Santo, mas vai mais além disso. O conhecimento de Deus te traz bênçãos materiais, bênçãos espirituais, fortalece a tua casa, fortalece a tua família, te ensina a andar no verdadeiro caminho que te leva a morar no céu. E buscando a luz da palavra de Deus, eu vim entender que esse texto vai caracterizar algo aos nossos corações, ao qual nós necessitamos. O texto é claro, onde vai trazer divisões em quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus, e aonde vai levar o homem que não tem esse conhecimento a Deus. E assim, irmãos, Deus falava ao meu coração no capítulo 4 de Oséias, a partir do versículo 1, que ele vai dizer que Deus começa a denunciar a prática do pecado de um povo. Nós vemos que isso, através dessa prática do pecado, através desse comportamento humano, nós vemos no contexto que isso vai refletir não somente a própria pessoa, mas vai refletir também na natureza, vai refletir também na sociedade, vai refletir de uma maneira desastrosa em meio da nossa sociedade. E aí eu comecei a entender o contexto, onde Deus queria chegar, dizendo para nós que a maior riqueza que o homem pode ter, que ninguém tira, é o conhecimento. Você pode ser rico, ter carro, ter casa, ter tudo, ter uma família, mas o conhecimento que você adquiriu para si, ninguém tira. Entendendo a palavra de Deus, no primeiro versículo, ele vai falar a respeito de que Deus estava trazendo à memória alguns acontecimentos naquela sociedade de Oséias, naquela época onde perpetuava na tribo do norte um rei, que foi dividido naquele momento, rei do norte e rei do sul, ou seja, naquele momento o reino de Israel foi dividido e passava por essas modificações, passou por esses tipos de problema naquela sociedade, e Oséias chegou para demonstrar esse tipo de acontecimento naquela população, que era fruto de falta de conhecimento de Deus. Ele vai dizer nos versículos 1 que isso, essa ausência, fazia com que o povo tropeçasse, fazia com que o povo se distanciasse de Deus. Neste momento, Deus traz a figura no livro de Oséias, o povo em pecado, e Deus amava o povo, e Deus faz a representação da família de Oséias conforme essa prática pecaminosa, e aí faz com que Oséias, no decorrer da história, se case com uma mulher adúltera, para demonstrar para o povo qual era a situação que aquele povo passava naquele momento. E aí nos dá, no capítulo 4, esse tipo de conhecimento. E a Bíblia diz que por causa dos tropeços, da falta de conhecimento, esse povo cometia esse pecado. No versículo de número 2, ele vai trazer quais situações viria. No versículo de número 2 vai dizer que prevalecia a perjura, a mentira, o matar, o furtar, o adulterar e homicídios sobre homicídios. Veja, era como se tivesse numa terra sem lei.
sem temor. Porque Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento é o temor a Deus. E nesse momento não tinha esse temor, porque as pessoas faziam algo que agradava aos seus olhos. E neste momento Deus chama a atenção dessa sociedade para que pudesse ter uma nova mudança, um novo rumo, trazendo com que eles pudessem enxergar aquilo que lhe faltava. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês, nos falta muito de Deus, nos falta muito conhecer de Deus. Muitas das vezes nós queremos o Deus abençoador, mas nós não entendemos que aquele mesmo Deus é o Deus que nos quer fidelidade. É um Deus que nos quer que nós possamos estar verdadeiramente ouvindo e perseverando na sua palavra. O Salmo de número 119 vai dizer: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. O conhecimento de Deus traz essa virtude de não pecar contra Deus. O conhecimento de Deus traz essa bagagem que nos dá temor em seguir e viver a verdade de Deus. O segundo tópico, ele vai falar desse pecado, dessa prática que aconteciam, que prevaleciam, homicídios. E nós vemos, irmãos, que é como se esse contexto da tribo do norte ali de Israel fosse atual dos dias de hoje. Nós vemos que as pessoas não têm mais valor à vida. Nós vemos que as pessoas não têm mais valor ao sagrado da parte de Deus. E isso vai refletir, irmãos, em desastres. Isso vai refletir em problemas da nossa sociedade. Porque no versículo de número 3 ele vai dizer que através desse pecado, através disso que estava acontecendo no povo, homicídios, mentiras, perjuras, adultério, ia trazer graves consequências do natural. No versículo 3, ele vai dizer que por isso a terra se lamentará. E o que é isso, irmãos? Nós vemos nos dias de hoje, nós vemos catástrofes naturais por cima de catástrofes. É uma forma da própria natureza demonstrar, chorar, porque o mundo está entregue às trevas, o mundo já está entregue ao pecado, e a natureza tem as suas oscilações, e isso acontece nesse momento, porque para nós entendermos e refletirmos, porque Deus está próximo, Deus é a sua chegada, e nós temos que se aproximar do nosso Salvador Jesus Cristo, e conhecer Ele dia após dia, para sermos íntegros, para sermos retos, diante do seu chamado da trombeta, e estarmos com Ele como filhos e noiva aprovada de Deus. No versículo de número 3 ele vai dizer que a natureza começa a chorar, porque vai desfalecer os animais. Nós vemos constantemente aí, irmãos, homens que só preocupam com seu lucro, homens que só preocupam com a sua própria avareza, a sua riqueza, destruindo a natureza, destruindo os lagos, destruindo florestas, e isso reflete diretamente nos climas, nas chuvas, e começa em algumas regiões enchendo, dando enchentes, trazendo ali o que houve agora. Nós vemos atualmente no Rio Grande do Sul a destruição que aconteceu, perderam famílias, perderam seus objetos familiares, pessoas desaparecidas, inúmeros de pessoas mortas. Isso nos reflete que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Isso nos dá a visão, irmãos, que nós devemos cada vez mais procurar e entender sobre a palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para que nós possamos entender o plano de Deus na minha e na tua vida, na face dessa terra. O povo começou a ter a prática do pecado. Os naturais começam a mostrar, começa a se revelar aquilo que o povo estava fazendo, assim como foi falado aqui em Oséias, assim acontece no dia de hoje.
Mas eu me alegro, irmãos, em Deus, porque o Senhor nos dá o escape. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para ouvir essa palavra maravilhosa de Deus. O versículo de número 4 ao 5, irmãos, vai trazer uma repreensão à liderança, ao sacerdote, a qual ele vai dizer que estava acontecendo problemas e o sacerdote não estava sendo conflitado com a verdade, com a palavra de Deus. Mas no versículo 6, para que os irmãos venham a entender, ele vai falar que o meu povo foi destruído porque lhe faltava o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia, ela vai estar recheada de versículos, de pessoas que erraram e não obedeceram a Deus e tiveram um fim muito trágico. Mas eu vejo que na palavra do Senhor, o Senhor permite que as pessoas decidam, tomam decisões erradas, para que possa mais na frente entender o poder e a autoridade de Deus. Eu vendo Romanos capítulo de número 1, lá do versículo 27 e 28 em diante, vai dizer que existe um grupo de pessoas que está até usando o seu natural, irmãos, de forma pervertida, de forma adúltera. Para quê? Para suas próprias paixões, pelas suas próprias emoções. Romanos vai trazer esse texto mais especial. No versículo de número 27 ele vai dizer: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo a si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. 28. E com eles se não importarão de ter conhecimento de Deus. Segura aí. Vemos que o livro de Romanos vai trazer a reflexão para que essa sociedade, desvirtuando aquilo que foi pregado, que foi ensinado desde o Antigo Testamento, a prática do ato sexual, homem com homem errado, mulher com mulher errado, mas mesmo assim eles ignoram o conhecimento de Deus para ter o seu próprio prazer, e eles não entendem na sua consciência que isso vai levar à destruição deles, porque o dia do juízo de Deus vai chegar e eles não se importam com esse conhecimento, mas Deus deixa as pessoas tomar por seu livre-arbítrio, mas uma hora vai ser cobrado. E ele vai dizer que assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para que fazem coisas que não convêm. Irmãos, o conhecimento de Deus, quando não é utilizado, o pecado entra. Quando o conhecimento de Deus não é utilizado, você se distancia cada vez mais de Deus e você não tem rumo. Porque você não tem uma diretriz, você não tem uma forma de viver, você não tem uma forma de tomar suas decisões à luz da Bíblia Sagrada. E muitas das vezes, na maior parte das vezes, você vai tomar e vai, digamos assim, no linguajar cearense, quebrar a cara. Porque aquilo que não está dentro do bojo da palavra de Deus vai gerar pecado, vai gerar perdição e vai gerar confusão na minha e na tua vida. E nesse contexto, entendemos que o errar e não conhecer a Deus, irmãos, traz muitos malefícios para as nossas vidas. Seja ela, irmão, na área sentimental, espiritual, na área do relação conjugal, na área de homem para mulher, mulher para homem, esposo, e assim vice-versa. O conhecimento, quando ele é empregado de forma errada para o filho e a filha, traz prejuízo.
Mas o que eu quero que vocês reflitam nessa noite é que nós não podemos permanecer nesse estado de não conhecer a verdade e a palavra de Deus, porque Deus hoje, nessa noite, está lhe cobrando para que você se aproxime cada vez mais. Vá numa oração, vá numa consagração, escute um louvor, capte tudo aquilo que lhe faz, que lhe apresenta, que lhe aproxima de Deus, que lhe aproxima cada vez mais de conhecer a verdade de Deus. E isso, irmão, te enche de uma maneira sobrenatural. Isso te transforma uma pessoa melhor. Isso te faz te sentir mais alegre, mais feliz nas decisões que toma. Sabe por quê? Porque você não vai tomar decisão segundo a sua vontade ou segundo alguma doutrina ou ideologia, mas você vai tomar as suas decisões de vida com base nas diretrizes do Senhor. E o Senhor se responsabiliza pela essa decisão. Nós temos que entender isso. O conhecimento é a base de tudo. Quando nós utilizamos nosso conhecimento em qualquer área da nossa vida, sendo ele mais profundo, você se torna uma excelente pessoa naquilo que você faz. Vou antes aqui para tocar uma música bem, para que os músicos comecem a ser todos harmônicos, eles procuram, estudam, para que saia o perfeito louvor para Deus. Mas o que nós temos feito, irmãos, para buscar a verdade de Deus? Porque quem tem a verdade de Deus não é enganado. Não engane, irmãos. Não se engana. Porque o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que revela o meu caminho. Entendemos que a palavra de Deus e ter esse conhecimento em nossas vidas vai fazer que a nossa vida, o nosso caminho não nos pegue de surpresa. Sabe por quê? Porque Deus está pela sua palavra revelando aquilo que vai lhe trazer destruição, que vai lhe trazer prejuízo, que vai lhe trazer sacrifício, que vai lhe trazer algo que lhe distancie da palavra de Deus. Ei, irmãos, eu quero dizer para vocês que essa lâmpada da palavra de Deus está sendo pregada dia após dia nos cultos, em qualquer canto você pode achar, até mesmo no seu celular, para que você possa viver uma vida em santidade, em conhecimento da palavra, em virtude do Espírito Santo de Deus. E essa palavra não deixa ninguém se enganar. Mas Deus traz menção aqui que esse povo estava perecendo por isso. Ora, a Bíblia vai dizer que nós éramos ovelha desgarrada, sem pastor. Espera aí. O que quer dizer isso, irmãos? Aí eu convido vocês, o Ribamar não está aqui, mas vou lançar o convite. Venha fazer parte da Escola Bíblica Dominical. É um curso teológico gratuito, irmãos. É onde aqui que nós vamos debater, conversar a respeito da palavra de Deus. É aqui onde nós vamos conversar do amor de Deus, das dádivas que a luz da palavra de Deus traz para a minha e para a tua vida. E eu aprendo muito com os irmãos. Muitos irmãos sabem até mais do que eu. Eu não sou aqui dotado de conhecimento, mas eu procuro dia após dia procurar um pouco ler a palavra de Deus. Porque eu entendi, irmãos, que é através da palavra que o homem ou a mulher é moldado com o caráter de Deus. Você pode ir para cursos, você pode ir para onde você for. Você pode participar de palestras do homem. Pode até ser boa aos seus olhos.
Mas o que te faz permanecer com o caráter forjado de Deus, o que te faz caminhar dia por dia, mesmo levando pedrada, mas servindo a Deus com sinceridade, com ânimo e com prazer, é a poderosa palavra de Deus. E nesta noite você possa abrir o seu coração e a sua mente, para que isso possa adentrar e fazer parte, a partir de hoje, da sua vida. O versículo de número 4, ele vai falar sobre isso. Que o povo perecia por falta de conhecimento. E isso, irmãos, traz grandes prejuízos para você. E no versículo também de número 6, vai dizer que o sacerdote foi rejeitado, porque ele esqueceu a lei de Deus. E Deus disse que também esqueceria dos seus filhos. Veja bem, irmãos. Não existe maior investimento para um pai em sua família do que utilizar a palavra de Deus no seu lar. O prejuízo deles é que aquele que não tinha a palavra de Deus, não prevalecia utilizando a lei do Senhor, Deus iria esquecer dele, não somente deles, também dos seus filhos. Mas Salmo de número 37, o salmista vai dizer: ei, eu fui moço, eu fui menino, e agora sou homem velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Ei, quando nós somos justos diante de Deus, Deus cuida de nós, e não somente de nós, da nossa casa, mas também dos nossos filhos, da nossa descendência. Ei, o conhecimento de Deus para a tua vida vai te proporcionar um alicerce fundamental para que tua casa prospere na face dessa terra. É o conhecimento de Deus, irmãos. E no versículo aqui ele vai dizer que Deus esquece do sacerdote e também vai se esquecer dos filhos deles. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu não grito não, é porque às vezes o microfone vai assim, eu estou aprendendo. O microfone aqui é bom, pastor. Você fala perto aqui e sai alto. Agora, o não praticar a palavra de Deus traz destruição para a minha vida. E eu vejo que tem um meio termo antes. As pessoas até leem, até entendem da lei de Deus, mas falta algo para elas. E aí eu quero te chamar para compreender melhor isso. Lucas 18, capítulo 21. A palavra de Deus vai falar sobre um jovem rico. E no contexto, aquele jovem dialogando com Deus, ele pergunta: Senhor, bom mestre, perdão, ele diz assim, né? Depois Jesus vai lá e castiga ele: o que farei para herdar a vida eterna? E aí no diálogo com Deus, o Senhor pergunta: sabes os mandamentos? E ele diz: sei. E eu observo desde a minha mocidade. Entenda uma coisa, irmãos. Aquele jovem tinha observado a lei do Senhor, ou seja, ele lia, ele entendia.
Só quero dizer para você que o conhecimento vai mais além do entender. O conhecimento não é só de aprender, de ouvir, mas o conhecimento da palavra de Deus é aquele que nos transforma e nos faz ser melhor dia após dia. Aquele jovem diante de Deus, ele vai dizer: Senhor, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha mocidade. Ou seja, eu tenho olhado, eu tenho entendido, eu tenho meditado a respeito disso. E de fato, no contexto aqui que os irmãos for ler, de fato ele entendia. Porque senão Deus ia falar assim: tu não sabe não, eu conheço, estou conhecendo teu íntimo, tu não sabe. Mas Deus disse: mas te falta uma coisa. Ou seja, aquele jovem praticava alguns desses da lei de Deus, no decálogo, da lei dos 10 mandamentos. Ele praticava. Mas o interessante é que lhe faltava algo. E Jesus disse: olha, te falta uma coisa. Larga tudo que tu tem. Vende aos pobres. E dá aos pobres. E me segue. E aí aquele jovem rico baixou a cabeça. A Bíblia diz que ele vai se entristecer e vai embora. E nesse contexto, irmão, nós entendemos algo tão maravilhoso para nossas vidas. Porque a lei de Deus, ela não é, meu pastor, só para me obedecer 1, 2, 3, 4 coisas, não. Mas é para me obedecer por completo. Em Tiago vai dizer que se até um tio tu pecar, vai seguir o juízo diante de Deus. E esse jovem praticava, irmãos. Praticava alguma coisa, mas Deus disse que faltava algo na vida dele. Eu quero dizer para os irmãos entender nesse reflexão que eu quero dizer, é que muitas das vezes nos falta algo. Muitas das vezes nós até buscamos, nós até procuramos ouvir e obedecer a palavra de Deus, mas te falta te acrescentar dia após dia. Sabe por quê? Os irmãos que são teólogos, que estão aqui, podem até me repreender. Que é isso, irmão? Está falando heresia? Como é que pode o homem conhecer a Deus? É impossível conhecer a totalidade de Deus, porque Deus é soberano, é onisciente, é onipresente. Homem nenhum esquadria os seus pensamentos, porque Ele é eterno, Ele é infinito. Mas aquilo que Deus tem preparado para mim e para você obedecer, para nos levarmos às mansões celestiais, para nos levarmos a ser um homem, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, Ele lhe revelou para o homem, para que o homem possa entender. Te falta algo, não baixa a cabeça só aquilo que tu conhece, procura mais, se sacia mais e busca a presença de Deus. E muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que sabem muito da palavra de Deus, mas não a praticam. Certa vez, Jesus conversando com alguns discípulos, chega os fariseus e começam a fazer perguntas sobre ele. Eu botei Mateus 22, 29. E Jesus repreende os fariseus dizendo: e disse-lhes: errais, por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Os fariseus eram homens dotados de conhecimento da Torá, intérpretes da lei, juízes naquela época da lei, onde passavam a maior parte do tempo nas sinagogas debatendo. Mas lhe faltava algo de especial. Eles não conheciam as Escrituras da maneira correta, coerente. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas das vezes nós moldamos a Escritura de Deus, pastor Carlos, pelo nosso maior prazer. Nós moldamos a palavra de Deus para aquilo que nós queremos ser, fazer, agir.
Mas eu quero dizer para você que você está sendo enganado. Porque a palavra de Deus, quando ela é exercida de maneira verdadeiramente correta, ela traz frutos. E o Jesus quis dizer que a palavra que eles conheciam estava errada. Sabe por quê? Porque eles não conheciam o poder, a autoridade, a manifestação de Deus na vida deles. Porque conhecer a Deus é a intimidade com Deus. E não somente isso, você sente o íntimo, você sente o sobrenatural, você sente fluir de dentro de você algo que nós não podemos explicar, mas algo nós sabemos, é que muda meu caráter, minha forma de viver, minha forma de se comunicar, minha forma de vestir, minha forma de pensar. Entenda, se a palavra de Deus estiver em você, irá fazer sobrenatural na graça de Deus. É interessante, irmãos, entendermos isso. Jesus adverte os discípulos, os fariseus, perdão. E o que eu acho mais lindo, irmãos, do que a palavra de Deus pode trazer para a nossa vida, é um texto que eu nunca me esqueci. Que hoje na escola bíblica, eu achei interessante algo que uma irmã falou, que muitas das vezes quando a pessoa está chorando, né, a pessoa critica logo, está em pecado. E eu acho interessante que aquela pessoa verdadeiramente está conhecendo a Deus, está se derramando na presença de Deus. Mas se levanta muito Eli dentro da casa do Senhor. Quando Ana estava chorando, gemendo, pedindo a Deus, clamando, em sinceridade, se levantou: ei, mulher, para com esse vinho. Não se preocupe, irmão, sabe por quê? Quando você tiver o conhecimento de Deus, sentindo a unção de Deus, vivendo a palavra de Deus, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Chore, não ligue para as coisas das que as pessoas estão falando ou dizendo, ou pensando da tua vida. Sabe por quê? Porque o fruto de Deus vai acontecer na tua vida. E aí eu me lembrei que a irmã falou. E o Salmo de número 1 reflete verdadeiramente isso em nossas vidas. O Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, não anda segundo o conhecimento humano, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual o seu fruto dará na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, irmãos, é isso, viver na palavra de Deus, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É semelhante uma árvore que é plantada junto a ribeiro, e o fruto não dá na hora que ela quer, mas dá na hora certa, e as pessoas vão ver que tudo que ela colocar a mão prosperará. Isso é fruto do conhecimento de Deus. Meditou na lei de dia e de noite. Qual foi o fruto dele? Deus abençoou a sua vida. Deus abençoou a sua casa. E nós temos que estar assim constantemente, irmãos, meditando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11 ao 12, vai dizer que tinha um grupo de pessoas que vivia desta maneira, observando o que o apóstolo pregava, observando a lei do Senhor, observando se aquilo estava coerente com as Escrituras. Para quê? Para utilizar na sua casa, na sua família. E olha o que é que vai trazer para essa igreja. Olha o que é que vai trazer para essa igreja. De sorte que queiram muito deles, e também mulheres gregas, da classe dos nobres, e não são poucos. Aí vai falar da igreja de Bereia. Vai dizer que a igreja, ela lia, ela
ouvia a palavra de Deus, ela olhava nas escrituras se estava coerente com a palavra de Deus. E essa igreja crescia de uma forma extraordinária, que os gregos, as mulheres, os nobres, toda aquela população que estava diante deles, ouviram a palavra de Deus, e aquela igreja que ouvia a palavra de Deus era impactada com a ordenança do Senhor e a prática da palavra de Deus, e isso era notório aos olhos dos gregos, notório aos olhos do nobre. O que é que eles têm de diferente? Eles tinham a palavra de Deus nos seus corações. Eles exerciam a palavra de Deus em sua vida. E eu entendo, irmãos, vou já encerrar. Eu entendo que o texto que traz a verdade sobre esse conhecimento, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer que o homem que pratica as minhas palavras, Lucas 18, perdão, é Mateus 7 que fala do alicerce, né? Mateus de número 7. Olha o que Cristo vai dizer. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desce a chuva, e acorrem os rios, e assopra os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque a casa estava edificada sobre a rocha. Ei, Jesus está dizendo, ei, aquele homem que tem o conhecimento de Deus, que observa a lei, que medita na lei, esse homem que observa e ainda mais que as pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa na rocha. Entenda uma coisa, para você não está difícil não, irmãos. É só observar a lei de Deus, é só observar a palavra de Deus e praticar aquilo que está na lei do Senhor. Porque vocês vão ser como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade na sua vida, pode vir problemas financeiros, problema de qualquer tipo de situação, porque Deus vai levar as bênçãos para a tua casa, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Sabe por quê? Porque a tua casa não vai cair, porque a tua casa está alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus. Imagina a imensidão, irmão, desse poder. Se eu fosse você, a partir de hoje, pegava a sua Bíblia e lia todos os dias. Porque é através dela que nos dá o ânimo, o prazer, a vontade, o fortalecimento, o conhecimento que eu e você precisamos ter nos dias maus. Porque a ausência de conhecimento, Satanás vai predominar. A Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado. E na tentação, Jesus teve fome. E Satanás chega perante ele e disse: tu tem poder, tu tem autoridade. Estou dizendo em minhas palavras. Transforma essa pedra em pão. Eu vejo que Jesus se lembrou da palavra lá de Deuteronômio, que vai dizer que não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, irmãos, a palavra de Deus Jesus usou como ferramenta para tirar o inimigo da sua presença. Ei, a palavra de Deus é aquilo que é necessário para a sua vida. Talvez você está preocupado com pão, talvez você está preocupado com muitas coisas da sua casa, da sua família, mas te preocupa em conhecer a verdade e a palavra de Deus, porque dela o homem não consegue sobreviver. E aqui, irmãos, eu entendo o quão poderoso, irmãos, é viver e é conhecer a palavra de Deus. Vou trazer aqui um exemplo, que quando nós vamos dirigir, precisa de quê? Precisa da habilitação, não é verdade? Porque para você tirar essa habilitação, primeira coisa, você tem que se esforçar, trabalhar, pegar no dinheiro, depositar lá na autoescola e comprar, digamos assim, uma oportunidade de ter essa habilitação. Até aí você não tem, não é verdade? Você paga lá e começa a praticar as aulas. Aí começa lá o professor dizer, aí começa lá o professor Wesley ensinar as leis de trânsito. E naquele momento você faz a primeira prova sobre a lei. E nós sabemos que aqui no Brasil, que tirou 7, você passa para a próxima fase, próxima etapa. E na próxima etapa você vai utilizar aquilo que você aprendeu na prática, dirigindo. E tem uma pessoa observando aquilo que você está fazendo. Tem uma pessoa anotando, lhe avaliando, para que você possa receber a sua bendita carteira de habilitação. E muitas vezes as pessoas reprovam. E quando reprovam, o que é que faz? Volta de novo, paga uma quantia para ter outras horas de aulas práticas, para quê? Para ir novamente. E nós conhecemos pessoas, né, pastor? Que reprova na primeira, reprova na segunda, reprova na terceira. Graças a Deus eu passei nas 2 fases de primeira. E vai, e persevera, e conquista, e batalha, e paga de novo, e vai lá, e estuda, e perde tempo, e procura conhecer mais, fala com amigos a respeito de como é que é lá, como é que foi tua experiência lá, como é que foi tua baliza, como é que foi a tua avaliação. E aí a pessoa começa a se encorajar novamente, começa a pegar conhecimento, e vai de novo. E aí, irmãos, ela vai receber, e é aprovado na segunda fase, e recebe a carteirinha. E aí é alegria, diz para todo mundo: pai, mãe, fui aprovado, recebi minha carteira, agora posso dirigir. É ou não é assim, irmãos? Para os irmãos que têm carteira, é uma alegria, irmão João, porque foi aprovado, porque agora é habilitado. É agora um homem ou uma mulher habilitada, com a credencial, que pode dirigir. E agora, irmãos, eu quero trazer para cá, para a palavra de Deus, que muitas das vezes nós não queremos investir no conhecimento de Deus. E muitos daqueles que investem, passa pouco tempo e desiste. Passa pouco tempo no conhecimento naquele curso, muito bom, o curso de teologia aqui do setor. Estou gostando muito, estou aprendendo muito. E aí desiste da caminhada. Eu sei que muitas das vezes as pessoas vão ler a Bíblia quando dormem. Eu não gosto muito antes de dormir, porque meu trabalho é muito braçal, digamos assim,
chego cansado, e aí quando eu começo a ler, dá logo sono. Eu leio mais do meio-dia ou de manhã, para mim é melhor. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que o conhecimento da palavra de Deus é semelhante a essa habilitação. Você vai, você estuda, você aprende a palavra de Deus. E muitas das vezes vocês são reprovados da primeira etapa. E aí vocês passam por um aconselhamento, vocês passam por uma correção, nós passamos pela correção de Deus e nós prossigamos, nós temos que continuar, nós temos que exercer o nosso papel de homem e de mulher de Deus para sermos aprovados. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que no piscar de olhos nós estaremos com o Senhor nas alturas. E lá vai ser alegria, vai ser gozo, sabe por quê? Eu obedeci à palavra de Deus, eu perseverei na palavra de Deus, eu conheci, eu estudei, eu se reuni com os presbíteros, eu se reuni na escola bíblica dominical, e o pastor e o irmão falou que isso era pecado, e eu não pratiquei, e glória a Deus que hoje eu não estou com a carteirinha, mas eu estou com o Rei dos Reis e Senhor dos senhores nos altos céus. Eu quero dizer para vocês que nós estamos na fase de sermos avaliados, sabe por quem? Por Cristo, por Deus. Toda obra que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos na face dessa terra, está sendo avaliado por Deus, está sendo escrito por Deus. Mas Jesus, irmãos, foi onde o pastor leu, que eu quero encerrar. Jesus vai ser aquela pessoa que vai estar avaliando eu e você. Jesus, assim semelhante naquele curso da carteira, vai estar conosco, andando ao nosso lado, dizendo: olha, não é assim, olha, tu errou aqui, tu foi reprovado. E cabe a mim e a você voltarmos novamente em perseverança e praticar aquilo que é correto diante de Deus. Porque o versículo de número 32, o 31 vai dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: e se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha, ele está dizendo: olha, vocês serão meus discípulos a partir do momento que vocês meditarem, que vocês colocarem o conhecimento de Deus na frente, que vocês me conhecerem, vocês vão ser reconhecidos não pelo que vocês conhecem, mas pelo aquilo que vocês aprendendo e estão praticando diante da face da terra. Nisso sim, vão ser reconhecidos como discípulos de Deus. E ele continua: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, irmãos? Aqui vai chegar na plenitude daquilo que Deus quer que nós conheçamos. Deus, na Bíblia por completo, vai trazer menção do homem que vai tirar o pecado do mundo. E a Bíblia inteira vai trazer menção de Jesus, porque essa é a maior, suprema revelação de Deus. Porque Ele prometeu que Ele viria, porque Ele prometeu que Ele vinha e Ele tiraria o pecado do mundo, e Ele ia ser um sacerdote eterno, Ele ia ser um rei, e o seu trono perpetuará para todo o sempre. Mas Jesus é tão maravilhoso, irmãos, porque em João capítulo 4, ele chega para a mulher samaritana. Olha a simplicidade do homem. A mulher nem o conhecia. Ela falando com o Salvador da humanidade, nem conhecia Jesus. Aí ela chega para Jesus em minhas palavras, irmão. Depois vocês pesquisam aí em João. Senão vai demorar mais, que eu vou encerrar. Jesus tem um diálogo com aquela mulher, a mulher samaritana. E a mulher nem o conhece, irmãos. E Jesus começa a dizer: olha, tu sabe quem eu sou?
Tu sabe quem eu sou? Porque se tu soubesse, mulher, eu te daria água. E desta água que emana de mim, tu nunca mais terá sede. Nós temos que conhecer a Deus, irmão, sabe por quê? Porque o conhecimento é igual a água que nós bebemos. Todo dia nós vamos beber, vamos voltar a ter sede, mas conhecer a palavra de Deus vai nos saciar dia após dia, sabe por quê? Porque Ele vai entrar em nosso ser e vai nos transformar pela supremacia do poder, da autoridade de Deus na minha e na tua vida. Nós temos que beber essa água dia após dia e essa sede vai um dia ser liquidada. É por isso que Jesus dizia, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está dizendo assim, olha, vocês têm que conhecer o propósito de Deus, o propósito que Deus me colocou na face da terra. Sabe para quê? É para que mesmo vocês errando, mesmo vocês pecando, ainda tem uma oportunidade. Eu sou Jesus Cristo, que morri na cruz do Calvário para te dar perdão pelos seus pecados. E o interessante, irmãos, é que Jesus se mostra para aquela mulher. E Ele vai dizer, em várias oportunidades Jesus vai falar desse conhecimento da palavra de Deus. Em várias oportunidades Deus vai falar da imensidão do poder, o que é, irmãos, conhecer a palavra e praticar. Porque o versículo do capítulo 15 de João também é maravilhoso para me encerrar. Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vós varas. Quem está em mim, eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no versículo de número 7 ele vai dizer, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Imagina Jesus dizendo para você nesta noite, amados irmãos, ei, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem sendo exercidas na vida de vocês, ei, tudo que vocês orarem, tudo que vocês pedirem em meu nome será feito, mas tem uma condição, a condição de estar em Jesus, de aceitá-lo como Salvador, e outra mais também, de estar vivenciando a poderosa palavra de Deus. Fique de pé, irmãos. Vivenciar a palavra de Deus, irmãos, traz benefícios, e o benefício que Jesus está dizendo nesta noite,